Nós temos essa questão no nosso calcanhar, mas a gente também tem um projeto, tem que ter um projeto de médio e longo prazo, né? O Brasil precisa necessariamente de um processo de desenvolvimento, né? O governo estabeleceu uma nova política industrial para o seu desenvolvimento, e para aumentar o bem-estar social, né? Inclusão, diminuição da desigualdade. É preciso que o Brasil esteja preparado para entrar numa era, voltar a se industrializar, né? Então, como que se harmoniza desenvolvimento com proteção ambiental? Olha, sem dúvida, é possível, sim, ter, continuar com o desenvolvimento, como você falou, políticas do Brasil de aumentar o nível de industrialização é essencial. País de classe média é país industrializado. O Brasil, por incrível que pareça, lá atrás, anos 70, 80, proporcionalmente, era mais industrializado do que hoje. Então, é muito correto ir nessa direção para aumentar mais ainda a, a classe média. Vamos torcer muito que até 2050 a gente tenha uma grande maioria dos brasileiros e das brasileiras da classe média, porque aí são populações que se autoprotegem muito mais. Por outro lado, imediatamente, o próprio Semadem já fez estudos mostrando que A CEMADEM é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de de Desastres desastre Naturais. natural. É, Então, eu tive essa grande honra, fui eu que criei o Semadem em 2011. Foi a presidente Dilma Rousseff, depois daquele evento terrível na região serrana do Rio, 11 a 12 de janeiro de 2011, levou à morte de 918 pessoas. A presidente Dilma Rousseff pediu para eu criar o Semadem. O Semadem fez um belo estudo mostrando que há milhões e milhões de brasileiros em áreas de altíssimo risco com as chuvas excessivas. Ali não podem continuar. Então, nós teríamos que ter políticas públicas que vão retirar esses milhões e milhões de brasileiros e brasileiras dessas áreas. Esse é um ponto. Um outro enorme desafio, os eventos extremos que mais levam a mortes, muitas vezes o setor da imprensa fala muito das chuvas excessivas, mas, na realidade, o que mais leva a mortes são as ondas de calor. Em todo o planeta, mais de 500 mil mortes por ano agora, nesses anos que todos os eventos extremos bateram recordes. Aqui no Brasil, 10 a 14 mil mortes por ano nos últimos anos pelas ondas de calor. Então, as ondas de calor, aí, por exemplo, no Brasil, nós só temos 22% das residências têm ar-condicionado. Aí, o que precisa ser feito? É o que a gente chama a restauração florestal urbana. O Brasil é um dos países que menos vegetação tem nas grandes cidades. Eu nasci em São Paulo, 1951, e naquela época tinha muito mais Mata Atlântica. E São Paulo era conhecido como Terra da Garoa. Eu me lembro, toda a minha infância, eu brincava muito dentro de Mata Atlântica. Depois, a expansão urbana foi acabando com a vegetação. E aí você tem, em cidades assim, o que a gente chama onda urbana de calor. É muito mais quente quando você tira a vegetação. Por exemplo, nos dias quentes do verão, a temperatura nesses bairros sem vegetação, muitas das favelas, é 6 a 11 graus mais quente que um bairro cheio de vegetação, de árvores e vegetação. Então, para evitar esse enorme impacto das ondas de calor, que não param mais, nós vamos fazer uma grande restauração da vegetação em todas as cidades brasileiras. E aqui mais um exemplo. Por exemplo, se você vai, cidade mais verde do mundo é Singapura. Depois, mais de 100 cidades chinesas. E essas cidades
colocam o chamado telhado verde. Você coloca gramínea ou outras plantas no telhado. Quando você faz isso, em dias muito quentes do verão, a temperatura dentro da residência com o telhado verde cai 4 a 6 graus. Essencial para salvar a vida. Telhado verde não é nada muito caro. Então, nós temos, e também grande restauração florestal em todas as cidades. Então, eu quero chamar a atenção para essa questão, lógico, retirar essas pessoas das áreas de inundações, alagamentos, deslizamentos em costa, mas também proteger dezenas de milhões de brasileiros e brasileiras, principalmente idosas e idosos, mas também bebês, crianças muito jovens são sensíveis às ondas de calor, fazendo a mega restauração da vegetação em todas as cidades brasileiras.